Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 2 minutinhos, muito boa noite. Seguinte, até o final de junho, aproximadamente 2 milhões de jovens do sexo masculino com 18 anos ou que completam essa idade em 2015 irão até as juntas de serviços militares se alistarem para um possível exercício nas Forças Armadas. No ano passado, por volta de 100 mil pessoas foram selecionadas para trabalharem no Exército, na Marinha e também na Aeronáutica, seguindo a tendência do Sala Debate em proporcionar discussões que contam com múltiplos olhares. Hoje nós iremos debater a obrigatoriedade do alistamento militar, que está em vigor desde 1908. A última Constituição Brasileira, de 1988, escrita após 21 anos de regime militar, endossa essa obrigatoriedade, mas abre brechas para que, em tempos de paz, os alistados que alegarem impossibilidade de servir por crenças religiosas, convicções políticas ou filosóficas possam cumprir um serviço alternativo e não o de caráter essencialmente militar. Essas possibilidades, entretanto, não são suficientes para um grupo de pessoas que acredita que o jovem deveria ter o poder de escolha independente de uma necessidade institucionalizada. O Leonardo Vizeu, ele é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Rio de Janeiro, que é um dos nossos convidados e pensa dessa forma. Outro participante do Sala Debate, o professor Eurico de Lima Figueiredo, da UF, concorda com a atual forma de recrutamento. Uma das opiniões é que dessa maneira é possível trazer para o serviço militar pessoas com diversas culturas e situações financeiras. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Então, já apresentei 2 convidados, agora vou mostrar todos que irão fazer parte desse grande debate. Quero começar então pelo Leonardo Vizeu, que já disse sobre ele. Ele é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Rio de Janeiro e é professor de Direito Constitucional nas Faculdades Integradas Hélio Alonso, a Faixa, e também da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Também trouxemos o coordenador do curso de graduação, o vice-coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a UF, e ele é especialista em defesa nacional. Eu estou falando do Thomas Rai. E o também professor e especialista nesse assunto, Eurico de Lima Figueiredo, que é diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. E eu já te convidei e quero reiterar esse convite. O que você acha? Qual a sua opinião? É importante nós termos realmente um serviço militar obrigatório no nosso país? Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é super fácil, Canal Futura Oficial. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo, obrigado pela sua vinda. Obrigado. Leonardo, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor Eurico, obrigado pela sua vinda. Antes de mostrar um VT contando um pouco da participação das Forças Armadas, isso nos últimos anos, em diferentes momentos do nosso cenário, do nosso dia a dia, do cotidiano do Brasil, quero lhe fazer uma pergunta, professor Tomás. Por que recrutamento ainda é dessa forma? Olha, a impressão que eu tenho é que o recrutamento militar obrigatório no Brasil ainda fica... no final das contas, é um daqueles aspectos da discussão a respeito da defesa, segurança nacional que a gente não discutiu nas últimas décadas. Ou seja, hoje em dia, ela, para mim, pelo menos, já aparece de uma forma meio anacrônica, né? Nesse seguinte sentido, não necessariamente o recrutamento militar vai capacitar o Estado brasileiro a atender melhor essa necessidade por segurança e defesa. Eu acho que o Estado brasileiro ruma em direção a Forças Armadas mais profissionais, mais capacitadas tecnicamente, com vista a uma espécie de combate mais tecnológico e que exige um profissional com um perfil muito diferente que o do recruta. Muito bem, se vê. Thomas, que eu não falei no começo do programa, ele tem essa opinião. Depois eu vou querer aprofundar a do Leonardo, que é contra esse tipo de recrutamento, e do professor Eurico, que é a favor. Mas agora a gente vai ver um VT, uma reportagem que nós fizemos, contando um pouquinho da participação das Forças Armadas em diferentes momentos da nossa história. Vamos ver. O trabalho das Forças Armadas pode ser utilizado pelo Estado brasileiro para controlar fronteiras, implementar ações humanitárias, ajudar no combate a catástrofes naturais e contribuir para a segurança nacional. Os nossos quase 17 mil quilômetros de fronteira são vigiados pelas tropas brasileiras, contribuindo para dificultar o tráfico de armas e drogas. Desde 2004, cerca de 1.400 militares brasileiros integram a Missão de Paz das Nações Unidas
Unidas no Haiti. E também é papel das Forças Armadas o auxílio aos estados que sofrem com desastres naturais. Em 2008, Santa Catarina sofreu com as enchentes e, em 2012, o Acre presenciou a pior cheia de um dos principais rios que corta o estado. Em ambos os casos, as Forças Armadas contribuíram, entre tantos pontos, para a distribuição de comida e para o alojamento das vítimas. A contribuição à segurança pública também pode ser vista como ação permanente das Forças Armadas. Em 2014, enquanto houve a greve dos policiais militares na Bahia, o Exército foi convocado para manter a ordem. Também no ano passado, durante a Copa do Mundo, 18 mil militares participaram do controle das portas de entrada e saída do Brasil e também da segurança ao redor dos estádios das 12 cidades que sediaram o evento internacional. Neste momento, aproximadamente 2 mil homens do Exército estão no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, apoiando a instalação da Unidade Policial Pacificadora. Leonardo, Pois não. quero começar contigo. Perfeito. Por que você é contra esse método atual de recrutamento? Bom, como o Thomas falou, isso é um ranço que a gente traz da República Velha. É um método que não seleciona o jovem que realmente tem a vocação para a vida nas Forças Armadas, que está apto a viver sobre aquele sistema de hierarquia e disciplina. E sendo o Brasil um Estado de direito, nós temos que dar pleno exercício das nossas liberdades individuais, livre-arbítrio. Então, quando você força aquilo como uma imposição estatal, você viola a liberdade individual de um jovem de 18 anos que tem todo um planejamento para a sua vida que pode ser interrompido, atrasado ou até mesmo completamente modificado em virtude de um dever imposto pelo Estado, que é um ranço de mais de 100 anos atrás, sendo que há quanto tempo que o Brasil não, no caso, declara um estado de sítio, um estado de guerra? Então, torna-se algo inócuo. Mas, professor, não é só guerra que demanda as Forças Armadas. A gente viu um VT agora com tantas coisas feitas. Ou seja, você concorda com o Leonardo? Não, não concordo. Em primeiro lugar, porque todos nós somos obrigados pelo Estado a uma série de atividades. Todos nós temos que ter o título eleitor, todos nós temos que ter o CPF, todos nós temos que ter algo que nós cedemos à sociedade e tendo em vista o bem comum da sociedade. Portanto, servir ao país, servir às Forças Armadas, não é apenas servir às Forças Armadas, não é apenas servir ao país, é mais do que isso. É a oportunidade que se dá a milhares de jovens a todo ano, deles terem condições de conquistar uma série de valores ligados à vida social, ligados ao patrimônio histórico brasileiro, ligados, em suma, à cultura brasileira, que vai fazer com que esse jovem receba essa formação e que seja capaz, depois, caso não venha a ser militar, a ter uma cidadania muito mais aguçada na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Eu não tenho pesquisa sobre isso, mas tenho ouvido muitos jovens que serviram e que não serviram. E mesmo jovens que estão hoje fazendo mestrado comigo, fazendo graduação comigo. E o que é que eles me dizem? Aqueles que serviram. Foi muito boa a experiência. Espera só um minutinho, Leonardo. Eu sei que você já quer responder à provocação do Eurico, mas eu quero trazer o Thomas. O seguinte, se não fosse obrigatório, teríamos contingente, ou seja, teríamos número de voluntários para poder ocupar demandas tão grandes como a gente viu? Olha, Tiago, é o seguinte, a contribuição que quero dar aqui é justamente trazer uma outra perspectiva. O professor Eurico está evidenciando justamente a dimensão política, o professor Leonardo está evidenciando a dimensão normativa jurídica. Vou trazer uma outra ideia, né, das Forças Armadas produzindo um bem público, que a gente chama em economia de bem público perfeito, que é esse negócio chamado defesa e segurança, né? Bom, a produção desse bem público chamado defesa e segurança apresenta uma série de problemas para a literatura da economia, desproporcionalidade, subotimização e como é que nós, como sociedade, lidamos para, minimizar esses problemas decorrentes em proporcionar esse bem público. Uma dessas maneiras seria justamente através da conscrição. Foi essa a ideia inicial do exército de massa, né? A discussão que a gente deveria ter hoje em dia é, hoje em dia, em que medida o recruta contribui para o esforço de defesa nacional, para a segurança do nosso Estado, né? Justamente para, de repente, fazer vistas a um fenômeno que não foi muito evidenciado naquele vídeo que passou, que é justamente o fenômeno da guerra. E aí a gente está falando
não são de ações paramilitares, de policiamento, são conflitos de alta intensidade que requerem uma espécie de treinamento, de adestramento muito mais, muito diferente que os recrutas que nesse período de 1 ano vão receber. Ou seja, a nossa defesa e segurança, de repente, exige, né, um tipo de pessoa, um profissional mais especializado. Mas esse não é um desafio no mundo inteiro? Bom, os países desenvolvidos... Nos Estados Unidos, no Afeganistão, a gente tem outras tropas que também estão envolvidas em guerras. A literatura diz o seguinte: os países desenvolvidos já estão no que se chama de forças armadas pós-modernas, né? Então eles já estão fazendo incorporação de mulheres, já estão fazendo incorporação, são forças exclusivamente profissionais, mas essa discussão, que é uma discussão muito na literatura norte-americana, literatura acadêmica europeia, não reflete a nossa realidade e as nossas necessidades de defesa. Ou seja, o que a gente tem que fazer agora aqui é começar a pensar a nossa realidade de defesa a partir dos nossos condicionantes estruturais. E isso significa o quê? Bom, isso significa a gente começar a pensar como é que a gente vai se inserir, né, dentro da América Latina e dentro do mundo, e o que a gente espera em termos de ameaças, de desafios, em relação... o que a gente espera que as nossas Forças Armadas contribuam para isso. Agora, professor Eurico, o Brasil, por exemplo, quer entrar na Força de Segurança, quer ter uma participação maior na ONU, e para isso foi até o Haiti, por exemplo, como a gente viu dentro da nossa reportagem. Esses recrutas não são importantes? Não é importante mostrar esse serviço? Eu não tenho dúvida que é importante. Eu, a certos aspectos, tanto do meu colega jurista, como do meu colega internacionalista, cientista político também, como eu, a discussão é complexa, mas eu mantenho a minha posição. E digo mais ainda, eu acho que é importante, porque você citou a Constituição de 2008, que reafirma a obrigatoriedade do serviço, mas nós temos um outro documento extremamente importante, que se chama Estratégia Nacional de Defesa, que é de 2008. E na terceira orientação, no que diz respeito ao planejamento estratégico das Forças Armadas Brasileiras, fala e enfatiza a questão do serviço militar obrigatório como um caráter republicano acima das classes. Essa expressão não é minha, a expressão é da própria Índia. Ou seja, significa que nós precisamos ter condições de ter um instrumento, como as nossas Forças Armadas, que sejam capazes de juntar os brasileiros jovens, que sejam capazes de juntar os brasileiros jovens de diversos lugares, de diversas condições sociais, de diversas condições econômicas, que eles sejam capazes de ver o Brasil, que eles sejam capazes de entender o Brasil, que eles sejam capazes de entender a importância do que nós chamamos de defesa nacional. Há uma frase muito importante de Goethe, se não me engano, um grande poeta alemão, que diz que você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. Se nós vermos o perfil que esses jovens de hoje vão ter nos próximos 30, 40 anos, nós vamos chegar à conclusão de que o mundo que nos adianta não é pacifista, ao contrário, é um mundo extremamente problemático e extremamente em conflito. Mais ainda, na medida em que o Brasil é capaz, só para terminar o raciocínio, na medida em que o Brasil se transforma o ator global, na medida em que o Brasil quer projetar-se entre as nações, não para ser um império, nem para ser mais forte ou mais fraco, simplesmente para podermos ter a nossa individualidade entre as nações, nós precisamos sim nos fortalecer e ter condições de que a defesa nacional seja compreendida não como um dever das Forças Armadas apenas, mas ao contrário, como um dever de toda a sociedade. E isto eu acho que é ministrado aos soldados, aos jovens soldados que vão servir a nossa Deixa eu trazer o público para dentro desse debate. Faça igual o Sérgio, o Otávio, a Suza, participe aqui do Sala Debate. Eu quero saber a sua opinião. É importante ou não é importante termos uma seleção obrigatória dentro das forças militares? @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Leonardo Sérgio fala o seguinte: Sérgio Santana, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: se nós vivemos em um país que se diz democrata, nós deveríamos ter o poder de escolha. O que você acha? Eu acho que ele está completamente correto. Entendam bem, todo país sério depende das suas forças armadas muito bem estruturadas. O que se questiona é se esse processo seletivo vai realmente capacitar, ou melhor ainda, selecionar pessoas que tenham a vocação para a vida militar. Não é qualquer pessoa que tem o perfil para viver sob a égide de disciplina e hierarquia de ordem unida. A partir do instante que você não dá ao jovem, que tem realmente a vocação para isso, a condição de ir para
as Forças Armadas, muitas vezes você pode selecionar temporariamente pessoas que não têm o perfil adequado para servir a Marinha, Exército e a Aeronáutica. E esse ponto que, entendeu, eu falo, é preferível você ter um processo facultativo, no qual o jovem possa ter a opção de escolha de seguir a carreira militar efetivamente, do que você ter um processo obrigatório, anacrônico, que não faz uma seleção de perfil adequada e muitas vezes coloca um conscrito por um ano para depois eliminá-lo do processo. O questionamento que tem que ser feito é esse. Rapidamente. Agora, existe um ponto muito grande, que são os benefícios para a carreira desse jovem, independente se ele segue ou não ali nas esferas militares. É por isso que eu queria trazer agora para o debate a Tereza Fraga. Ela é especialista em recursos humanos, em carreira, né? Atualmente ela preside o grupo DSRH, que é especializado na seleção de candidatos para vagas em diversas empresas. Tereza, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Eu quero saber se um jovem que passou pela carreira militar, ele acaba ganhando qualidades que são importantes para o mercado de trabalho, independente se na esfera militar? Bom, isso depende muito do perfil de quem ingressa na vida militar, né? Na obrigatoriedade, né, de comparecer. Se ele já, pelo menos, tenha completado o ensino médio completo, tenha feito o ensino médio completo, que ele ingressa já com esse diploma, quando ele sai um ano depois, existe uma facilidade maior dele conseguir uma posição no mercado um pouco melhor. Mas mesmo assim, se ele não aproveitou esse um ano que ele estava lá para praticar habilidades profissionais, técnicas, ele volta como se... Ele perde um ano da vida dele. É o primeiro emprego dele, né? Então, tudo que ele aprendeu em um ano, se a gente falar, por exemplo, de um profissional de TI que estivesse trabalhando numa empresa de TI, um ano já acabou, ele vai ter que começar tudo de novo. Então, é como se realmente fosse o primeiro emprego. O que a gente vê muito aqui são essas pessoas, esses jovens, né, que saem, que são dispensados e chegam aqui sem saber realmente o que fazer. Então, assim, as habilidades comportamentais leva-se em consideração, sim. Então, a disciplina, a forma diferenciada de tratar as pessoas, mas a qualificação técnica, se ele não tiver aproveitado esse um ano para investir nele, nesse período, se qualquer uma delas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, não tiver proporcionado para ele algum tipo de qualificação técnica, ele realmente chega no mercado de trabalho perdido. É como se fosse um ano perdido profissionalmente na vida dele. Tereza, deixa eu trazer essa sua opinião aqui para dentro do debate. Professor Eurico, Tereza foi categórica, ou seja, se não teve nenhum tipo de ensinamento dentro daquelas esferas militares, pouco ou quase nada irá adiantar no mercado de trabalho, que é muito competitivo. O que você acha disso? Eu acho que ela examinou apenas uma parte da questão. Realmente, se ele foi capaz, durante o ano que ele serviu, de adquirir certas competências e habilidades técnicas, ele vai ter mais facilidade no mercado. Mas não é isso que eu estou me referindo. Isso é um aspecto técnico-material. Eu estou me referindo a um aspecto mais moral e espiritual. Ele vai ter a oportunidade de cultivar valores, tais como lealdade, tais como companheirismo, tais como solidariedade, que serão muito importantes para ele como um indivíduo. E mais ainda, ele vai cultivar o valor da responsabilidade. Ele vai entender qual é o significado do sacrifício em prol do outro. Veja bem, o que é um militar? O militar é um ser completamente diferente de todos nós. Por quê? Porque nenhum de nós, ao assinar um contrato de trabalho, diz que vai dar a vida e morrer, e tirar a vida para cumprir a nossa função. O militar faz isso. Então, ele é um ser que ele vive num outro nível, ele pensa em dignidade, ele pensa em coragem, ele pensa em doação. E na medida em que o jovem passa a ter contato com esses homens e essas mulheres, ele passa a ter uma formação moral, um caráter moral muito mais sólido do que aqueles jovens que não tiveram essa oportunidade. Eu vou dizer mais algo. Na história brasileira, meu pai foi militar, foi general do Exército,
e ele escreveu um livro chamado Casernas e Escolas. E nesse livro, lá pelas tantas, ele diz o seguinte: como oficial, o que eu fiz, isso há muitos anos atrás, meu pai, o que eu fiz foi ensinar coisas mínimas, inclusive de higiene. Porque milhares e milhares de jovens naquela época morriam por não ter contato com procedimentos de higiene. Isso, claro, que o Brasil foi capaz de superar em algum sentido, não em todo sentido. Nós temos regiões no Brasil extremamente pobres em que esses jovens, pela primeira vez, vão ter condições, inclusive, de alimentação e saúde que não teriam se não tivessem nas Forças Armadas. Não tenho a menor dúvida que isso é um legado, enfim, tem todo um ensinamento, uma relação com o saneamento existe, básico. viu, até hoje existe esse tipo de tratamento. Agora, eu estou falando de um aspecto moral, espiritual. Exercer, Thomas, para a gente entrar dentro de caracteres ligados à disciplina, ligados à valorização do nosso país, é necessário somente seguir o Exército? Seguir a Aeronáutica ou as Forças Armadas? Não exclusivamente, mas com certeza a contribuição que o professor Eurico está trazendo, que a ideia de serviço militar não é voltado para o mercado de trabalho especificamente, não está falando da formação. É voltado para a sociedade. É voltado para a sociedade, para o Estado brasileiro, né? E para esse jovem que está tendo contato pela primeira vez, muitos nossos jovens são excluídos, são marginalizados, ficam à beira da sociedade, quando tem esse contato com as Forças Armadas, com o Estado brasileiro, a gente está fazendo um processo de formação do cidadão que é muito interessante. E, obviamente, que se de tabela ele consegue uma formação profissional, que depois consiga alavancar os interesses dele durante o mercado de trabalho, seria bem mais interessante, né? Acho que o Leonardo quer contribuir. Bom, nesse ponto eu acho que as Forças Armadas deveriam ser mais uma opção que o Estado brasileiro dá ao seu cidadão, não a única. Valores morais, caráter, você aprende em casa, você aprende na escola. Então, eu acho que nós devemos estruturar o nosso país quanto, nação, para priorizar ações educacionais, ações na área de saúde, vigilância sanitária, higiene pessoal, para que o Exército não seja a única tábua de salvação para muitos jovens. Seja mais uma opção de escolha que o Estado pode te dar. Eu posso optar em fazer um curso técnico, eu posso optar em fazer um curso profissionalizante e não ter como única saída para a minha vida, ter que botar a farda e servir às Forças Armadas. Eu penso que ela pode ser mais uma opção, como vem sendo ao longo de toda a sua história. Realmente concordo com o professor Eurico que para muitos jovens as Forças Armadas foi um marco divisor na vida deles. Para muitos não foram. E esses que não foram não tiveram a opção de escolha. Eu gostaria agora de explorar um pouquinho mais. Professor, deixa eu só fazer uma última perguntinha, já vou passar a bola para você, mas deixa eu só fazer uma última perguntinha para a Tereza. Tereza, o professor falou sobre disciplina, Thomas também atravessou essa mesma palavra, que é um sentimento, que é uma força que você ganha nos exercícios militares. O quanto essa disciplina é valorizada no mercado de trabalho? Ou será que somente o Exército ou a Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas conseguem passar essa disciplina? Isso, obviamente, olhando pelo mercado de trabalho? Olha, hoje em dia, cada vez mais profissionais ingressam no mercado com menos idade. Então, hoje em dia, você vê jovens de 16, 17 anos já querendo ingressar no mercado de trabalho, já fazendo cursos profissionalizantes, cursos técnicos. E a maioria das empresas não pode contratá-los, porque sabe que daqui a 2 ou 3 meses eles vão ter que se apresentar e vão ficar 1 ano presos no Exército, ou aonde escolher. Isso é um fator que realmente prejudica o lado, falando profissionalmente, ok? O lado comportamental, ele tem que dar sempre paralelo ao lado profissional. Então não adianta você ser um bom profissional se você não sabe lidar com pessoas, e vice-versa. Então esses dois lados tem que estar andando sempre em paralelo, 50% de peso para cada um. Então quando ele perde o lado profissional dele, ele ganha muito em habilidades comportamentais, mas ele volta completamente despreparado. E o que acontece? Como aqui nós trabalhamos vagas de perfis operacionais, administrativos, enfim, gerenciais, eles, quando ingressam, voltam para o mercado de trabalho,
não tem muita opção. É assim, o que tiver eu quero, que eu preciso ingressar de novo no mercado de trabalho. Até porque não dá tempo, com o salário que ele ganha enquanto ele está servindo, ele não consegue manter um padrão de vida que ele tinha, por exemplo, antes de entrar. Se ele estivesse trabalhando, ele ganharia mais, com outros benefícios. Então, eu entendo toda essa parte comportamental, e dá mesmo, tá? Isso realmente é uma realidade. Você conversar com um jovem que tenha saído do Exército é uma outra coisa. Agora, que ele perde toda uma oportunidade profissional, isso infelizmente a gente não pode negar, porque é o que a gente vê aqui todos os dias, e o nível de insatisfação é realmente muito grande pela obrigatoriedade dele. Ele não teve escolha, ele realmente se afastou porque não teve escolha. Obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite. Professor Eurico, claro, tem muitas pessoas participando, faça igual a Susan, igual o Rodrigo, mande seu comentário, sua dúvida aqui para o @Canal Futuro, é o nosso Twitter, e a nossa página no Facebook é o Canal Futuro Oficial. Professor Eurico, temos a participação da Susan Einsfeld. Acertei seu sobrenome? Depois manda para o nosso Facebook, hein? Ela diz o seguinte: não deveria ser obrigatório, não. Dá para juntar gente de diversas classes sociais sem obrigá-las a isso. E depois, se é tão bom, para que ser obrigatório? É verdade. Inclusive, vamos falar sobre o termo obrigatório. Em primeiro lugar, não posso fazer uma digressão histórica maior, mas a ideia do serviço militar obrigatório surgiu na França, logo após a Revolução Francesa. Ou seja, a ideia de que a defesa nacional é algo do cidadão, é um dever do cidadão. Então, a ideia de se ter um exército de cidadãos e não um exército de vassalos, como era antigamente no sistema monárquico aristocrático. Ou seja, a ideia de que cada cidadão é responsável pela defesa do seu país, da sua sociedade, da sua cultura, do seu ser social. Essa é a ideia básica do serviço obrigatório que permanece até hoje. Mas veja bem, você usou dados que mostram bem que essa obrigatoriedade é obrigatória, mas não é. Você tem 2 milhões de jovens que vão ser chamados agora, e só 100 mil vão servir. A proporção dos que vão mesmo é quase de 20 para 1. Quer dizer, quais os que vão? Se você, nessa dissertação que eu lhe falei antes, conversando aqui, do Tiago Reis, do nosso mestre em estudos estratégicos lá na nossa UF, ele mostra o seguinte, que 80%, os dados estão lá, e ele fez isso nas circunstâncias, são das classes médias pobres, 80%. Os jovens de classe média e classe média não vão. Será que para isso, ou seja, então é uma obrigatoriedade que não é uma obrigatoriedade. Agora, tem outro aspecto, mas tem outro aspecto que é voluntário. Espera só um segundinho, porque no próximo bloco o senhor fala de outros aspectos que eu tenho que passar, tenho que chamar um intervalo, mas essa sua provocação é muito boa. Será que para atrair as pessoas com mais condições financeiras, não temos que profissionalizar o Exército? E olha, deixa aqui uma provocação para somente sim ou não, hein? Do Rodrigo Floro. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte, rapidamente, rodada rápida, hein? Algum dos presentes no programa, me incluindo, prestou o serviço militar? Não, eu não prestei o serviço militar. Prestou? Não. Prestou. Escola de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, 3º Batalhão. Professor. Sou reservista do Colégio Militar. E então é o seguinte, a gente vai falar de profissionalização no próximo bloco, defesa nacional, enfim, vamos continuar discutindo o alistamento militar obrigatório no nosso país. Continue participando, @Canal Futura é o nosso Twitter e Canal Futura Oficial é o nosso Facebook. Intervalo rapidinho, a gente volta com mais Sala Debate. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo o alistamento militar obrigatório. Para quem pegou agora, 9h32, posso adiantar que o debate está pegando fogo. No primeiro bloco, o professor Eurico começou a falar sobre as divisões em camadas sociais dentro do Exército, dentro das Forças Armadas. E eu fiz uma provocação, será que não é desta maneira, enfim, para atrair pessoas de diferentes classes? Não seria interessante que nós profissionalizássemos o Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas, para que isso se tornasse, de fato, um emprego desde os 18 anos? A palavra agora está contigo, professor.
Olha, eu queria continuar explorando o termo obrigatório. Ou seja, nós temos uma obrigatoriedade que não é obrigatória. Se temos 2 milhões de pessoas que vão e apenas 100 mil vão servir, significa que 1 milhão e 900 não vão servir. E esses 100 mil que vão servir, eles são, em geral, das classes menos favorecidas, das classes baixas, das classes médias baixas, das classes médias no máximo. Dificilmente você vê um jovem aqui do Rio de Janeiro, do Leblon, do Ipanema, que diz que serviu, né? O que eu acho ruim. A ENDE fala no recrutamento republicano, acima de todas as classes, onde os brasileiros sejam capazes de conviver um com o outro, de sejam capazes de servir pelo Brasil inteiro, de sejam capazes de conhecer o território do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, como uma experiência única. Por outro lado, é bom chamar a atenção também que, no que diz respeito aos oficiais, nós temos o voluntariado. Quem vai ser oficial no Brasil é voluntário. Ele faz, inclusive, um concurso para entrar. E faz concurso seríssimo. E passa a se submeter a graduações militares, nas 3 escolas, muito difíceis para sair um oficial. Né? Quer dizer, a ideia de que nós temos, sim, aí, para o professor Thomas, nós temos, sim, um oficialato muito bem formado, muito bem selecionado, muito bem tecnificado, capaz de, em uma situação de emergência, modularmente, ser capaz de se expandir e criar um exército profissional no Brasil de primeira qualidade. Essa é a visão das nossas Forças Armadas. Alguma coisa me diz que Leonardo não concorda com você. Mais uma vez, com todo respeito, e graças a Deus que nós temos um ambiente democrático onde podemos exercer a dialética de uma forma saudável, eu discordo. Se você tem um processo obrigatório, que não é obrigatório, para que mantê-lo? Simplesmente vamos fazer um projeto de emenda à Constituição, alterar o artigo 143, porque me parece que a gente reflete um certo dever para quem é praça, para quem vai ouvir as ordens, e mantém isso como uma faculdade, um exercício de direito para quem vai dar as ordens para o corpo de oficialato. Eu defendo. Se você tem um processo que chama obrigatoriamente 2 milhões de pessoas para selecionar 100 mil, torno a questionar. Será que esses 100 mil selecionados têm a vocação para ser praça? Não se trata... Sim ou não? Eu não digo que todos vão ser grandes soldados, não digo que todos vão se transformar em patriarcas do heroísmo brasileiro, das Forças Armadas. Não digo isso. Eu digo que é uma oportunidade única que os jovens brasileiros podem ter de serem informados com valores extremamente importantes para a vida social. Eu citei alguns aqui, como a lealdade, como solidariedade, como o companheirismo, como a doação, né? Como a responsabilidade em relação ao próximo, que as Forças Armadas são capazes de dar nesse treinamento que eles passam durante um ano. Não é apenas um treinamento técnico, é muito mais um bem intangível, um bem que, sendo intangível, no entanto, é da maior importância, que diz respeito ao caráter das pessoas. Uma bola aqui para o Thomas? Deixa eu só acabar, só um minutinho, deixa eu acabar o Eurico falando. Só para concluir, pelo seguinte, eu acho que é pouco obrigatório, tinha que ser mais obrigatório ainda. Ou seja, tinha que se seguir o que a Estratégia Nacional de Defesa diz, que deve ser obrigatório, deve ser republicano, acima das classes, e mais ainda, quem referendou isso foi o Congresso Nacional, não em uma vez, mas em 2 vezes, professor, mantendo a mesma orientação. Deixa eu só fazer Portanto, uma questão, porque essa daí também democraticamente vai levantar muitas participações. O professor está falando que deveria ser mais obrigatório ainda. Qual é a sua opinião? Thomas, tem muitas questões para você. Só um segundinho, porque eu quero ouvir os jovens. A nossa repórter, Eliane Benício, ela foi ao Colégio Estadual Aurelino Leal, em Niterói, aqui perto do Rio de Janeiro, e ela foi saber se os jovens que de fato estão aí na beira para se alistarem, se eles querem ou não servir as Forças Armadas. Vamos ver. Você pensa em seguir a carreira militar? Penso sim, é uma possibilidade que eu pretendo para minha vida. Por quê? Porque hoje em dia é uma carreira que você tem 1000 possibilidades lá dentro que você pode seguir, e é uma conquista pessoal que você pode se realizar. Você é a favor do alistamento militar? Não. Vai se alistar? Vou sim, mas não querendo, na verdade. Não. Se não fosse obrigatório, na realidade, se não fosse obrigatório, você não iria? Sim, porque eu vejo que eu quero me profissionalizar na área musical,
estudar para o Enem. Isso ele tira você da escola, ele faz com que você tenha outra realidade, entende? E lá dentro é outra realidade, então eu prefiro estar aqui fora, entendeu? Porque eu vou poder estudar, vou poder fazer várias outras coisas que eu gosto. Você é a favor do alistamento militar? Sou sim, muito a favor, porque, pô, é o certo, eu acho certo. Porque tu fica mais respeitado, severo, disciplinado. Eu acho isso. Então você vai se alistar? Pô, com certeza, meu sonho. Meu sonho, pô, tô no 3º ano, tô rumo aí, quase perto, tem 16 anos, como? Tô muito animado. Qual força você quer seguir? O Exército. Thomas, eu quero passar também pela profissionalização das Forças Armadas, que é uma questão que você trabalha muito, seja orientando várias pessoas do mestrado que estão na UF, mas também nos seus trabalhos. Mas você queria complementar ali um debate em questão de mais obrigatoriedade? Não, mas fala um pouquinho da profissionalização e do seu ponto de vista. Bom, em relação à profissionalização, até os próprios exemplos das nossas Forças Armadas, por exemplo, os profissionais que estão no Haiti, eles não são recrutas. Mesmo os militares que estão aqui no Complexo da Maré, os 2.000, eles são todos de grupos de elite. No caso, aqui no Rio de Janeiro, eles são paraquedistas. São de batalhões especializados. Né? E tem mais do que o treinamento militar dado em, entendeu, 1 ano. E um ponto que eu acho que a gente deve pensar também é o quê? A gente ensina esses jovens em 1 ano a disparar com 9mm e fuzil de, armamento leve. Para depois que a gente treina eles na utilização de arma de força letal, dispensa. Então a gente treina uma pessoa potencialmente para a morte, para não aproveitá-la no corpo permanente e depois jogá-la em um mercado que não vai poder absorvê-la, oriundo de classe baixa. Imagina isso. A gente está o quê? Capacitando mão de obra para o crime? Mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos trazer outro jovem para dentro desse debate. Quero trazer o Yuri Paz Guida. Ele serviu durante 1 ano no quartel ECT de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e depois desse estágio ele acabou tendo que sair. Yuri, tudo bem? Yuri? Tudo bem. Tudo bom, tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vindo aqui no Sala Debate. Me diga o seguinte, você queria servir ou foi uma questão obrigatória? Não, eu queria servir, primeiramente, mas eu não acho certo ser obrigatório. Por que não? Porque eu acho que, como ele falou, né, as pessoas querem estudar ou querem fazer outra coisa e a pessoa é obrigada a servir. Eu acho meio desnecessário. Yuri, no meu tempo, quando eu servi, muita gente queria servir. Me conta um pouquinho da sua experiência. Como é que era seu dia a dia no quartel? Nós fazíamos as atividades militares normal de PFM, né, de treinamento físico-militar, ensinava tudo, armamento, desarmar. Lá era um quartel de transporte. Aí era coisa de carro, ensinava a gente a dirigir empilhadeira, era mais assim, de transporte. Agora, Yuri, a gente falou muito no primeiro bloco sobre valores, enfim, sobre disciplina. Você acredita que cresceu nesses aspectos dentro do exercício militar? Cara, eu acho que sim, porque o quartel, assim, ensina muita coisa, né? Entendeu? Ética, entendeu? Disciplina, muito. O quartel é 100% disciplina, né? Eu acho que cresceu muito. E você, nesse momento, está trabalhando como professor de educação física e pretende voltar para a área militar ou quer continuar exercendo a sua profissão? Eu sempre gostei do quartel, né? Eu já até ia ver de fazer provas, mas agora estou na educação física e estou mantendo aqui na minha profissão, mas eu gostaria de voltar sim, porque uma coisa que eu gostei de fazer, entendeu? Foi uma experiência boa, tive amigos, entendeu? E coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que seria bom para todos, mas não gostaria que fosse obrigatório. O Jonathan Ferreira de Souza, Jonathan, obrigado pela sua participação. Ele faz uma pergunta para você, Yuri. O militar alistado aprende a ter moral ou aprende uma ideologia? Esse delay é mortal. Você entendeu?
Yuri, você está me ouvindo? Travou. Sim, sim. Então, o Jonathan, ele faz uma pergunta para você. Se o militar alistado, e aí você pode usar o seu exemplo, claro, aprende a ter moral ou aprende uma ideologia? Eu acho que um pouco dos dois, né? Porque, entendeu, o quartel, né, a ideologia do militar, né, ser sempre certinho ali, a ética, tudo, entendeu? Acho que ajuda bastante para, entendeu, construir uma pessoa melhor. Tá bom, Yuri, fica na linha, por favor, que eu quero trazer essa pergunta para o Thomas. Será que o militar alistado aprende a ter moral ou aprende uma ideologia? Eu sigo com o Yuri. É um pouquinho dos dois. Tá? Mas o que interessa, eu acho que a questão do alistamento obrigatório justamente é recuperar uma ideia que o professor Eurico já tinha levantado aí, que é o que significa para o jovem essa oportunidade de travar uma relação diferente com o Estado brasileiro. Né? No caso, as Forças Armadas abrem essa possibilidade. O que eu gostaria de levantar é que, de repente, existem outras maneiras, que não somente através de serviço militar, que proporciona o mesmo tipo de experiência cívica, republicana, para os nossos jovens, sem ser necessariamente servindo nas Forças Armadas. De repente, em serviços sociais, educacionais, de saúde, em outras áreas, que o Estado também poderia contribuir com esse enorme manancial de 2 milhões de jovens de 18 anos, cheios de vontade de contribuir para o seu próprio Estado e justamente recuperando aquela ideia de democracia. Aí independe de classe social. Né? Ou seja, a ideia de que simplesmente somente o jovem das camadas inferiores ou menos favorecidas da sociedade tem essa obrigatoriedade de servir ao Estado. Não é. Né? Todas as camadas sociais têm a mesma obrigação. Desculpe, mas a obrigatoriedade, na verdade, no Brasil, qual é? É do alistamento. Todos os jovens, assim como todos têm que ter CPF, todos têm que ter carteira de identidade, todos têm que ser chamados para que se cultive no interior de cada um a ideia de que o país que eles têm, o país que nos dá tudo que nós temos, ou bem ou mal, não interessa, mas que nos dá tudo, ele precisa manter a guarda desse país pelos próprios cidadãos. Quer dizer, a ideia da cidadania republicana, do início da democracia, ela permanece. Então, por que nos países mais ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, não existe mais o recrutamento obrigatório? O motivo, claro, é porque eles perderam várias guerras. E eles sofreram uma pressão em casa muito grande. Mas quando você vai nos Estados Unidos, eu estive agora nos Estados Unidos recentemente, a questão de um ano atrás, um amigo meu chegou agora dos Estados Unidos, o que tem de propaganda nas ruas, nas televisões, nas rádios, nas redes sociais para o jovem se alistar voluntariamente, inclusive com todas as benesses que ele vai receber a partir daí, é enorme. Mas poderia ser assim no Brasil, caso não fosse obrigatório? Não, eu acho que nós estamos num estágio diferente. Eu acho que nós estamos num estágio muito diferente. Nós não estamos no estágio ainda do capitalismo avançado, pós-moderno, como falou o professor Thomas. Nós estamos num estágio de um país emergente em que precisa, sim, se dar ao jovem a capacidade deles terem a noção do que é o país deles, a noção de pátria. A noção de que eles pertencem a uma nação, a noção de que eles pertencem a uma história, a noção de que eles pertencem a uma sociedade em que todos nós somos corresponsáveis. Entende? Então, eu acho que este é o aspecto fundamental da discussão que nós estamos tendo aqui. Leonardo, você pode corrigir, por favor, o seu microfone que caiu? Você coloque com toda a calma do mundo, enquanto eu consigo passar a informação do Wellington Alves de Freitas. A nossa equipe, Guilherme, vai lhe ajudar. Televisão ao vivo é assim mesmo. Wellington Alves de Freitas, Wellington, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: creio que não deveria ser obrigatório. Professor Eurico, Thomas, entretanto, é importante para que o jovem adquira valores como a disciplina. Servi às Forças Armadas durante 5 anos e a disciplina foi importante para o crescimento profissional. Ajudou-me muito na realização do meu doutorado. Uma segunda opinião é do Gutenberg Duarte. Gutenberg, obrigado pela sua participação também. Fui militar das Forças Armadas e servi por 8 anos. Isso aí porque passei no concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Nas Forças Armadas, consegui minha casa, a minha graduação, a minha pós-graduação e vários outros cursos. Eu afirmo, vale muito servir. Aprendi muita coisa relacionada à moralidade e também
ao respeito. Enfim, muitas participações via Facebook, via Twitter. Pode fazer igual o Gutenberg, o Wellington, o Jonathan. Participe aqui também do Sala Debate, @Canal Futura é o nosso Twitter. Já vou passar a bola para vocês, só um segundo. E Canal Futura Oficial é a nossa página no Facebook. Antes de passar a bola para você, eu quero chamar o Yuri, porque algumas questões foram levantadas no primeiro bloco e eu gostaria de complementar para poder finalizar o papo com o Yuri. Yuri, a gente falou no primeiro bloco sobre carreira. Então, o exercício militar foi importante para a sua carreira? E segunda questão, quanto você recebia quando você estava trabalhando lá no Exército? Acho que era mais, no começo foi, eu acho que uns R$120. Aí depois passou cada mês aumentando um pouco. Foi para 300. Acho que no final eu recebi uns R$600. Era o suficiente para você? 600 e pouco. Era o suficiente para você? Para mim, que tinha 18 anos, eu acho que, era bom para mim, entendeu? Hoje em dia, eu acho que 18 anos é difícil viver com R$600. E quais aspectos foram importantes? A Tereza falou que muitos saem no primeiro ano, como é o seu caso, e não conseguem emprego porque, enfim, não conseguiram ter habilidades diferentes que são exigidas pelo mercado de trabalho. Como é que valeu? Como é que você vê isso? Eu aprendi muita coisa no quartel, né? Ele tá falando ética, moral, entendeu? Entendeu? Fiz muitos amigos e assim que eu sei que é difícil, né? Quando a galera sai, fica muita gente desempregada, né? Mas por eu ter muitos amigos, eu consegui, entendeu? O emprego assim que eu saí, mas é bem difícil mesmo. Outros amigos meus ficaram desempregados, sei lá, mais de 6 meses. Yuri, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Leonardo, você está com muita vontade de falar, chegou a sua vez. Porque a gente não pode confundir patriotismo, que é aquele sentimento de identidade que o nacional tem com o seu país, com o militarismo. O militarismo é uma das formas que você tem de desenvolver esse sentimento, mas, por exemplo, dentro da área do direito, a pessoa quando escolhe em fazer direito, ela presta um concurso para ser aceita na ordem dos advogados do Brasil, que é o famoso exame de ordem. Quando ela consegue aprovação, ela tem que jurar respeito à Constituição e às leis. A cerimônia é bela, os jovens superam uma etapa da sua vida dificílima e conseguem a sua inscrição na ordem dos advogados do Brasil, que é um mundos público. O que é isso? Você vai servir a nação fazendo que a Constituição e as leis sejam respeitadas, fazendo que os direitos civis, os direitos fundamentais, os direitos humanos